Bem-vindo à IMA. Seu futuro começa agora. Neste vídeo eu vou te mostrar como criar o teu próprio assistente virtual que fala com você, escuta seus comandos e ainda executa ações no computador. Bom, sem muita demora, vamos direto ao código, certo? Então já estou aqui com o Visual Studio Code aberto na pasta do projeto. Vou agora abrir o terminal e criar um ambiente virtual aqui para o meu projeto, certo? Para manter ele isolado do sistema. Então para isso eu vou digitar o comando py espaço -m espaço venv espaço .venv, que vai ser a pasta do nosso ambiente virtual. Vamos executar e aguardar ele criar todo aqui o nosso ambiente virtual. Assim que ele acaba de criar o ambiente virtual, vamos ativar esse ambiente virtual com o comando .venv, /scripts, /activate, para ativar aqui esse nosso ambiente virtual. Está ativo aqui o ambiente, então agora podemos começar a instalar os módulos que vamos utilizar no projeto. Nesse caso, para isso, vamos fazer pip install, certo? E instalar os dois módulos Speech Recognition e PyTTSX3, certo? Executar esse comando e vamos aguardar ele concluir a instalação desses três módulos aqui no nosso ambiente virtual. E logo mais eu já explico o que esses módulos fazem, certo? Vou aproveitar e atualizar aqui o pip com esse comando que ele me deu para atualizar o pip. E também vamos instalar um módulo que é o PyAudio, certo? Que é para lidar justamente com síntese de áudio no nosso projeto. Uma vez que o nosso assistente ele vai conversar com a gente utilizando o áudio mesmo, certo? Então pip install PyAudio. Esse modo aqui, certo? Então vamos aguardar ele instalar esse último módulo também que vamos utilizar. E assim que ele concluir, podemos começar a desenvolver nosso assistente. Então, acabo de instalar tudo, vou fechar aqui o terminal. Vou criar um arquivo de código-fonte, vou chamar de assistente, certo? Assistente.py. Vai ser meu arquivo de código-fonte. E agora, posso começar a importar os módulos para utilizar no meu projeto. Então, eu vou importar aqui o módulo Speech Recognition, que acabamos de instalar. Se ele não reconhecer ainda, você pode não estar aqui no seu ambiente virtual, no seu projeto, utilizando a instalação do ambiente virtual. Para isso, é só mudar aqui no Visual Studio Code, na parte inferior aqui, ele mostra a versão do Python que está sendo utilizada, é só clicar ali, e aí ele mostra aqui os dois que tem, certo? A versão global e a versão do ambiente virtual. Às vezes ele não reconhece automaticamente. Então vou selecionar do ambiente virtual e com isso ele vai reconhecer ali um módulo, certo? E aí eu vou nomear esse módulo de justamente de ECR, justamente para que fique mais fácil de utilizar aqui no meu projeto, certo? Agora também vamos importar o módulo PyTTSX3, certo? Esse daqui. O primeiro módulo, o Speech Recognition, ele é a biblioteca responsável por reconhecer a fala do usuário, certo? Que a gente vai utilizar para falar com ele. E o PyTTSX3, ele é a biblioteca responsável por transformar texto em fala, que é quando o nosso assistente falaria com a gente, certo? Agora também vamos importar a biblioteca, certo? Web Browser. Por quê? Porque o nosso assistente ele vai abrir o navegador para fazer pesquisas para nós também, certo? Além disso, também vamos importar o módulo DateTime, certo? Então, DateTime, para trabalhar com data também aqui no nosso projeto. E vamos importar também aqui o módulo OS e também o módulo Time, certo? Vou colocar tudo na mesma linha para que não fique tão grande aqui. Eu vou colocar o módulo OS e o módulo Time também, certo? Então, são esses todos os módulos que vamos utilizar, ok? Agora, vamos começar a desenvolver e já vou te explicando passo a passo do que cada coisa faz. Bom, em primeiro lugar, vamos criar a função que vai se chamar falar e vai receber aqui um texto. Esta função é justamente responsável por falar o texto que for passado como argumento. É a função que o assistente vai utilizar para falar com a gente, certo? Ele vai receber o texto da fala e ele vai transformar isso numa fala mesmo, num áudio, certo? Então, quando executar essa função, o terminal vai mostrar a mensagem assistente, certo? Que a gente saiba que é o assistente que está falando. E o texto que ele vai falar aqui, vamos até mostrar no terminal, certo? E esse texto aí, que foi o texto recebido justamente na função, é o que ele vai falar, certo? E nesse caso aqui,
Vamos colocar aqui no try justamente para não ter qualquer problema de exceções. E vamos dizer que vamos criar uma variável chamada de engine, certo? Que vai ser o mecanismo, esse engine vai ser o mecanismo de fala através do pyttsx3, certo? Ponto init, para inicializar justamente o mecanismo responsável pela voz do nosso assistente, ok? Bom, tendo criado esse mecanismo, vamos agora do nosso engine, certo? Chamar aqui o ponto setProperty para definir aqui uma propriedade, e a propriedade é a propriedade rate, certo? A propriedade rate, ela ajusta a velocidade da fala, certo? Eu vou definir aqui como, por exemplo, 190, certo? 190 a velocidade. Se ficar muito rápido, muito devagar, a gente ajusta, certo? E aí vamos fazer o seguinte, agora o nosso mecanismo aqui, o nosso engine, certo? Ponto say, que é o método que quer ser justamente falar, para ele falar justamente o texto, certo? Depois de definir nossos parâmetros, vamos dizer para ele falar o texto, okay? Que foi passado aqui como argumento na função. E aí, esse nosso mecanismo engine, aqui nessa nossa engine, ponto run and wait. Esse método run and wait, ele executa a fala e aguarda finalizar, certo? Feito isso, o que vai fazer? Engine.stop, justamente para encerrar ali a nossa engine, certo? Então, engine.stop, ele vai, depois de executar todos os comandos, ele vai finalizar ali o mecanismo para evitar travamentos no futuro, certo? E aí, vamos criar aqui um except, que vai tratar qualquer tipo de exceção que acontecer, certo? Qualquer tipo de exceção que acontecer vai ser tratada aqui nesse exception da seguinte forma. Vamos apenas printar aqui um erro caso aconteça algum erro, falando que erro ao falar, certo? Erro ao falar. E vamos mostrar aqui que seria justamente esse erro que vai estar aqui nessa variável e, certo? Então, com isso, já temos pronta aqui a função responsável pela fala do nosso assistente. Agora eu vou fazer o seguinte, quando executar aqui a nossa aplicação, em primeiro lugar vamos limpar a tela do terminal, para depois começar a mostrar as mensagens do nosso assistente com a fala introdutória, certo? Então vamos dizer os.system para executar um comando do sistema operacional. No caso aqui é o comando cls para limpar a tela do terminal. Isso se os.name, ou seja, se o nome do nosso sistema operacional for igual a nt. Ou seja, se o nosso sistema for o Windows, então execute o comando cls, que é o comando para limpar a tela do terminal do Windows. Caso contrário, else, execute o comando clear, que é o comando para limpar o terminal do Linux ou do Mac, certo? E depois de limpar a tela do terminal, vamos fazer o nosso assistente falar a primeira fala dele. Então, para isso, executamos aqui o nossa função falar, passando o texto que é a fala do nosso assistente. Portanto, é olá, certo? Vai ter aqui um olá. Eu sou seu assistente virtual, certo? Então, eu sou o seu assistente virtual. Ok? Olá, eu sou o seu assistente virtual. Ponto. Como posso ajudar? Aqui a primeira fala do nosso assistente virtual. Com isso, o mecanismo de fala do nosso assistente virtual já está pronto, que é justamente essa função falar. E esse vai ser nosso primeiro teste, onde ele vai ter aqui um texto introdutório. Vamos executar aqui o código e ver se ele vai, de fato, falar esse texto que foi passado aqui como argumento para esse nosso assistente, certo? E executando aqui o código, vamos escutar. Olá, eu sou o seu assistente virtual. Como posso ajudar? Então vejam que funcionou corretamente. Ele mostrou aqui no terminal o texto assistente e aqui a mensagem que ele falou. E inclusive ele falou, podemos ouvir claramente. Então está funcionando direitinho essa parte da fala do nosso assistente virtual. Bom, com isso vamos finalizando essa primeira parte por aqui para não estender demais o vídeo, certo? Onde já criamos o mecanismo de fala do nosso assistente. E no próximo vídeo vamos criar um mecanismo de escuta, que é uma função que vai permitir que ele escute o que a gente fala através do microfone e assim execute o comando que nós passarmos para ele. Então, se você gostou do conteúdo e quer
continuar desenvolvendo nosso assistente aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo do próximo vídeo e dar continuidade ao nosso projeto do assistente virtual. Se gostou deste conteúdo, conheça nossos cursos completos nos links na descrição e aproveite para se inscrever no canal e não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like e compartilhe com os amigos.